Sejam bem-vindos, meus irmãos, amigos, companheiros de jornada na leitura da palavra. Hoje nós vamos iniciar a carta de Paulo a Tito, também uma carta pastoral, né? Assim como foi a primeira de Timóteo. Depois tem a terceira de Timóteo, também foi uma carta pastoral. E eu quero te convidar a fazer isso de todo o coração, de todo o nosso ser. Reúna quem você puder e perto de você e vamos ler juntos essa carta, que é muito boa, que é muito rica. E eu quero também falar um pouquinho mais sobre o gnosticismo nessa carta, porque aqui nós temos... Paulo vai tornar a falar sobre isso, né? A ilha de Creta, né? Vamos lá, amados. A carta começa assim: Paulo, servo de Deus, né? A palavra servo nós já conhecemos, é mais próximo de escravo. E isso aqui é importante porque traz aquela mesma ideia: Moisés, servo de Deus, Josué, servo de Deus. Então Paulo vem na continuidade, né? E apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele foi um chamado por Jesus para ser enviado aos gentios, aos povos, às nações, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, daqueles que no chão da história escutam, recebem essa salvação, agasalham no coração e perseveram. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então esse conhecimento da verdade é Jesus, o Evangelho, que gera em nós essa piedade, essa reverência na vida, né? Buscando a excelência da vida. Sempre isso na esperança, verso 2, da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Ele está escrevendo a Tito, verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui é simples, mas o mais importante é que Paulo fala que todo mundo do chão dessa terra que procura viver uma vida de piedade, de santidade, ele sempre o faz na esperança da vida eterna, da glória eterna, né? Ele sempre faz dessa esperança, dessa vida que Deus prometeu. E quando ele fala Deus prometeu, ele fala assim: o Deus que não pode mentir, ou seja, Deus não é filho de homem para que minta. Então, se é uma promessa, creia, toma posse. Tem prêmio, tem galardão, a vida não acaba na sepultura. E ele fala desse evangelho, dessa salvação que foi nos dada desde os tempos eternos. Então a cruz não é uma tentativa de Deus consertar algo que ele errou. O mundo já foi criado assim, em amor por Deus, e Deus já nos deu essa salvação, porque ele já nos criou assim, dessa forma, né? Com essa capacidade de arrepender-se, coisa que os anjos não têm, e desde os tempos eternos, mas manifestou no tempo devido, ou seja, no tempo pleno, no auge, onde o mundo foi sendo preparado para isso. Tinha o grego que todos falavam, né? Nós tínhamos aí um sistema romano que gerou paz, para a Pax Romana veio, você andava livremente, não tinha fronteiras dentro do Império Romano, você não tinha que colocar aí você não tinha que passar de um país para o outro e fazer o seu passaporte, não tinha isso, todos iam e vinham. Nós tínhamos os portos, estradas. Roma tinha acabado com quase todas as raças de ladrões naquele tempo. Então tinha um espaço para o evangelho crescer. Foi um momento auge. Foi um momento que os deuses criados pelos homens foram fracassando porque não conseguiram responder às angústias do homem. O homem já estava cansado, oprimido, e a filosofia que foi chegando, a filosofia grega, foi fazendo o homem mais consciente da necessidade de buscar o Deus Salvador. Isso é o auge, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está escrevendo a Tito. Tito era um filho na fé, amado, gerado por Paulo, não tem muita informação, mas sempre, todas as vezes que se refere a ele na Bíblia, é como um homem amável de Paulo, companheiro de Paulo, importante no ministério de Paulo. Não tanto pela oratória, mas tinha uma capacidade prática administrativa muito boa e sabia fazer os serviços que Paulo pedia. Possivelmente alguns dizem que era irmão de Lucas, não se tem certeza, mas Paulo deve ter encontrado com ele em Icônio e ali o gerou na fé. Então esse é Tito.
que foi enviado para a ilha de Creta. Ó, verso 5, por esta causa te deixei em Creta. Creta era uma ilha enorme, imensa, de dimensões grandes. E eu quero falar sobre isso aqui ainda, lá na frente, né? Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E como é que era? É como ele já disse a Timóteo também: alguém, um bispo, ancião, um pastor, um presbítero, seja alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, já expliquei, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, azotia. Azoto aqui é aquele homem incapaz de economizar, ele era um gastador, ele era um extravagante, era amante dos prazeres, esse dissoluto. E nem filhos insubordinados, ou seja, rebeldes. São aqueles que não têm prazer nenhum, são os rebeldes, que não sabem ser submissos, que não sabem obedecer, são esses aí, ó. Não cuide desses aí, homens que sejam assim. Verso 7, porque é indispensável que o bispo, líder, seja irrepreensível, como dispenseiro, mordomo de Deus, tomar conta daquilo que Deus deixou da casa de Deus. Essa era a função de um mordomo, não arrogante, ou seja, não era amante de si mesmo. O cara arrogante é esse cara sim, amado, soberbo. Ele só sentia prazer nele mesmo, arrogante. Diz mais o texto, não irascível, iracundo. Ou seja, essa palavra aqui, irascível, é diferente daquela thumos, que era aquela ira de estalo, repentina, naquele momento, no auge. Não, a ira que ele fala aqui, ó, é a ira que ele diz orgilos, ou seja, era aquela irritação crônica da pessoa. Que não seja alguém assim, né, que se irrita facilmente. E diz mais ainda, irascível, não dado ao vinho, nós já falamos sobre isso antes, nem violento, não seja espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, não seja alguém que pense em lucros, porque a piedade não é fonte de lucro financeiro, não. Antes, esse cara seja, olha, hospitaleiro, a palavra aqui é amável para com os de fora, o estranho, aquele que se achegava, saber hospedar bem as pessoas, amigo do bem. Essa palavra amigo do bem é importante. Esse amigo do bem aqui, ela era a palavra grega bonita, philagatos, né? Era da ideia de alguém altruísta, alguém que ama, amável, apaixonado pelas coisas boas, excelentes, sóbrio. A pessoa sóbria aqui, amados, é sofrão, é alguém equilibrado, que olha para si e fala: eu tenho esse prazer, eu tenho esse instinto, e eu consigo controlar, eu consigo ser senhor do meu instinto, eu consigo ser senhor deste meu prazer. É alguém controlado, né? Esse é o sóbrio, o justo, nós já falamos sobre isso. É alguém que sabe dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem o que é do homem. É alguém que vai além da justiça comum, né? É piedoso, é alguém que busca a essência da vida, a excelência da vida, que tenha domínio de si mesmo. Esse aqui que tenha domínio de si mesmo é importante para nós, é alguém controlado, alguém que tem um autocontrole total, diz o texto, né? É o grego, uma palavra difícil, é krates, dono de si, né? É alguém completo no autoconhecimento e que sabe cuidar de si. Apegado à palavra fiel, que é o evangelho, verso 9, né? Que é segundo a doutrina, o ensino de Jesus, a vida de Jesus, de modo que esse bispo, esse ancião, tenha poder tanto para exortar, né? Seja o novo, o velho, sempre com amor, com afabilidade, com longanimidade de exortar as pessoas, pelo reto ensino de Jesus, que é o evangelho, tudo conforme Jesus, né? Como também para convencer os que o contradizem. E essa palavra convencer os que o contradizem é aquela palavra do convencer, é exortar de forma a você mostrar para essa pessoa que está contradizendo, né,
o erro dela e, além de fazê-la enxergar o erro, fazê-la ela corrigir os seus erros. Ver e corrigir os seus erros. Então esse era o poder do convencimento que esse homem tinha que ter. É o que Paulo está pedindo para esse cara, né? Que seja eleguém. A palavra eleguém aqui no grego é isso. É alguém que saiba fazer isso. Verso 10. Porque existem muitos insubordinados. Está vendo? De novo a palavra insubordinados, são contumazes, né? Eram soldados infiéis que não davam conta na hora da prova, né? Era tipo aqui era alguém que não respondia, não obedecia esses soldados, insubordinados, rebeldes. Pauradores frívolos na minha Bíblia, em outras era faladores de vaidades, ou seja, pauradores frívolos era gente que falava vazio, falava demais e as falas eram vazias, inúteis, ocas, vãos. Frívolo é isso. É que não pode gerar nada, não gera vida, né? E então fuja desses caras, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. E aí a palavra enganador que ele está usando aqui é uma palavra importante para nós. Por que é uma palavra importante? Porque essa palavra enganar tem a ver com uma moeda falsificada, abaixo do seu peso. Então é gente que enganava, sabia, enganar o outro, e especialmente os da circuncisão, ou seja, eram aqueles que vinham do judaísmo, eram aqueles que eram judeus, se convertiam, mas queriam ficar guardando todas as fábulas e lendas judaicas e todo o processo de toda a dieta judaica, de todas as leis judaicas, eles vinham, inclusive a circuncisão e o sábado, e especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, que não é na força não. O termo grego aqui é alguém que silencia o outro pela razão, pelo uso da razão, tá vendo? Então é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, tá vendo aqui de novo a ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Verso 13, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem, esses líderes, esses homens, com fábulas judaicas, nem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Olha, amados, Creta, junto com a Capadócia e com a Cilícia, eram chamados os piores povos desse mundo antigo. Eram perversos, eram mentirosos, glutões, olha, a fama deles corria. Quando Paulo diz aqui assim, tal testemunho é exato, cretenses, sempre mentirosos, sim. É daí que os gregos antigos criaram um verbo novo chamado cretizen, ser cretino. É mentir, enganar com muita facilidade. Então esses homens aqui, é importante eu destacar isso com vocês mais uma vez. O que permeia as cartas pastorais era sempre o combate a esse gnosticismo embrionário que vinha e que era casado com o judaísmo. Eu preciso que você entenda isso. Porque os gnósticos, eles eram perversos, eles enganavam, eles eram dados ao intelectualismo, somente ao conhecimento da mente, das coisas deste mundo, mas eles não tinham a consciência boa para conseguir discernir a voz de Deus. E esses gnósticos, eles criam que tudo era mal, todas as coisas, toda a matéria era má, Deus, o Espírito é bom. E gerava muitas contradições, muitas consequências, porque como é que Deus criou? Então eles não criam que foi Deus que criou o mundo. Eles falavam que a matéria é tão antiga quanto Deus. E que para criar este mundo aqui, emanações de Deus foram lançadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10 a 11 emanações. É o que eles chamam de aeons. É como se fossem camadas dimensionais. É como se fossem anjos.
E a ideia deles aqui, eu penso que eles tiram do livro de Enoque, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, até 11º céu. E eles falam que essas emanações chegou a um nível de tão distante de Deus que uma delas criou o mundo. E aí entravam as fábulas judaicas, as genealogias dos gregos. Foi isso, foi o anjo tal, foi a família tal que criou, e assim Zeus tal. E aí vinha tudo isso. E eles diziam mais ainda, que para ter acesso nessa escada a Deus, para subir essas emanações e ter intimidade, chegar a Deus, tinha que ser só gente especial, que conhecia senhas, os códigos, gente que tinha um entendimento, um intelecto, de forma que o povo, a ralé, só chegava aos níveis mais baixos dessa escada de emanações. Isso era perverso. É por isso que Paulo vai falando, descarta isso, esses faladores vãos, vazios. E mais ainda, amados, esse povo aqui eram os que pervertiam famílias e casas inteiras. E por que eles pervertiam famílias e casas inteiras? Porque se a matéria era má, aqui é que eles casavam com o judaísmo. Então, corria-se em duas sequências. Se a matéria é má, então, primeira coisa, esse corpo, ele tem que ser reduzido à escravidão. Aí casava com as dietas judaicas, com as leis judaicas, com ritos, se não podia isso, se não podia aquilo, e gerava-se o ascetismo. Aquelas pessoas que sacrificavam o corpo, masoquismo, autoflagelo, para humilhar o corpo. E aí ia mais ainda, nessa questão do corpo, dos apetites, diziam até que o sexo era má. E aí proibiam o casamento, vinha com certas dietas rígidas com o povo. Quando não ia por essa via do ascetismo, eles iam para a via do liberalismo. E aí nasciam os libertinos. Porque muitos diziam assim, mas se o corpo é mau e só o espírito é bom, esse corpo pode ser entregue a tudo. Se entregava às prostituições, a tudo. Aí vinha o liberalismo. Então, se de um lado tinha repressão, do outro tinha supressão. E tanto a repressão quanto a supressão são nocivas ao ser, não gera um homem ou mulher sadia, equilibrado em Cristo. E Paulo está dizendo justamente isso para Timóteo. Fora com esses homens que estão dentro da igreja dizendo os pensadores, os intelectuais, e tentando destruir famílias inteiras. É o que está dizendo aqui. Olha aí para você ver o verso 15 agora. Aqui fica mais fácil entender. Todas as coisas são puras para os puros. Tudo que Deus criou é puro, amado. Não tem nada no mundo criado pelo diabo, não. Qualquer que seja o animal, qualquer que seja o ser vivo. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Para eles nada era puro, por isso que eles vinham colocando camadas e camadas de códigos, de éticas, de leis sobre o povo. Porque tanto a mente deles, está vendo, o intelecto deles, de conhecer as coisas deste mundo, como a consciência que diz ouvir Deus, que tem acesso a Deus, tudo isso estão corrompidas. Tanto a mente quanto a consciência deles estão todos corrompidos. Ou seja, no verso 16, no tocante a Deus, eles professam conhecer Deus. Estão dentro da igreja, dizem-se intelectuais, dizem que conhecem Deus. Assim como o capeta diz, os demônios dizem que creem em Deus. No entanto, eles não obedecem. Entretanto, o negam por suas obras. O negam pela vida, porque não tem produtividade. É por isso que esses homens são abomináveis. O termo que Paulo usa para abomináveis aqui refere-se, é o termo usado a referir a ídolos, a figuras, a imagens pagãs. É o termo aplicado ao que Deus não gosta. É o termo que diz bdeluctos. Esse é o termo que está aqui sendo usado. É abominável. É você substituir Deus por algo. Esses homens são abomináveis, desobedientes, ou seja, são pessoas que desobedecem o tempo todo, e reprovados para toda boa obra. Reprovados aqui é quando a pessoa cai no nível da inutilidade diante de Deus, diante da vida, diante dos homens, né? São esses homens que se tornaram adorquinos, uma moeda falsificada. São reprovados esses homens. É o que Paulo quer que nós não sejamos. Cooperadores com esses falsos profetas que saem destruindo mentes e corações. Não, amados,
Vamos discutir a vida, vamos enxergar a vida a partir de Jesus. A partir de Jesus. Filosofia é bom, psicologia é bom, ciência é boa, mas tudo tem o seu lugar. Jesus é o prumo de tudo. Jesus é a nossa chave de interpretação. Isso aqui é a sã doutrina, é por ela que eu tenho que enxergar e ver todas as coisas. Então vamos aquietar o coração e vamos orar. E não vamos ser como o povo de Creta, não, cretinos, dados à mentira, ao engano, não. Vamos ser gente boa de Deus e vamos servir a Deus de todo o nosso coração no chão dessa terra, em nome de Jesus. Aquiete seu coração e ore comigo nesse instante. Coloque suas causas diante de Deus, suas dores, suas angústias, seus medos, frustrações. Deixa Deus encher seu ser e ministrar sobre sua vida. Pai, obrigado por esse encontro. Obrigado pela carta de Tito que estamos lendo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é Deus que no meio de um povo cretense, cretino, pagãos, perversos, glutões, o Senhor levantou muitos homens do Senhor. Obrigado, Pai, porque não obstante, ó Deus, todos os dardos do inimigo, criando seitas e heresias como o gnosticismo, os judaizantes e outros mais, o Senhor manteve a tua igreja viva até os dias de hoje. Obrigado porque o evangelho é indestrutível. Obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos, Pai, imitadores de Cristo Jesus como filhos amados no chão dessa terra. Agora, perdoa-me e perdoa os teus filhos. Faz-nos homens e mulheres melhores nessa terra. Ajuda-nos a crescermos em santidade, na essência da vida. Ó Deus, dignos, Pai, da vocação a que fomos chamados. Obrigado por essa salvação eterna que o Senhor nos deu. Cura a mim e cura os teus filhos agora. Enche cada casa com a tua glória, com a tua presença. Que o sangue do Senhor seja sobre as nossas casas e nossas vidas, livrando-nos de todo mal. Cura os que estão enfermos. Cura os irmãos que estão desanimados, fortaleça-os na caminhada. Quanto a nós, Pai, aumenta a nossa percepção em Cristo. Dilata o nosso coração em amor. Alegra a nossa alma e nos faz gente boa do Senhor no chão dessa terra. É assim que nós oramos gratos pelos milagres. É assim que nós em Cristo Jesus, no poder do Teu Espírito, repreendemos. Sim, Pai, toda obra de macumba levantada contra nós e forjada contra nós. Sim, Pai. Sim, Pai. É no Teu nome que nós, Pai, repreendemos todo oportunismo diabólico maligno contra as nossas vidas, nossas casas, nossos filhos, em nome de Jesus. E já Te agradecemos pela provisão diária e pelos milagres de cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.